Israel e o seu futuro. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. É uma alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje vamos mergulhar em um tema de grande relevância e profundidade espiritual: Israel e o seu futuro. O que aconteceu lá e como surpreenderá o mundo todo. Para iniciar nossa reflexão, quero compartilhar com vocês um versículo que nos guiará nesta jornada. E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Zacarias 12, 3. Antes de começarmos a explorar esse tema fascinante, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva. Ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Israel, uma terra rica em história e promessas divinas, sempre teve um papel central nos planos de Deus. Desde os tempos antigos, passando pelos grandes eventos bíblicos, até agora, este pequeno pedaço de terra tem sido o epicentro de grandes transformações e profecias cumpridas. Vamos explorar juntos como os acontecimentos em Israel têm moldado não apenas a história do povo de Deus, mas também a história do mundo inteiro. Hoje, iremos analisar os eventos históricos, as promessas bíblicas e as profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Como o renascimento de Israel como nação em 1948 foi um marco profético significativo, quais são as implicações espirituais e geopolíticas dos acontecimentos atuais em Israel? E, mais importante ainda, o que o futuro reserva para esta nação que Deus escolheu para ser o centro do seu plano redentor? Um ponto crucial em nossa discussão de hoje é o trabalho incansável do Instituto do Templo, que tem buscado ativamente a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Ao longo dos anos, esta organização conduziu pesquisas extensas e recriou meticulosamente os utensílios sagrados e instrumentos necessários para o serviço no templo, incluindo o candelabro de ouro e o peitoral do sumo sacerdote, aderindo fielmente aos requisitos específicos delineados nos textos religiosos. Agora, enquanto a nação de Israel está no meio de uma guerra aterradora, o Instituto apresentou razões convincentes para iniciar a construção e até sugeriu que o conflito poderia impulsionar a realização tão esperada do Templo de Deus. Continue assistindo para descobrir o que acabou de acontecer em Israel, surpreendendo o mundo inteiro. Israel, oficialmente conhecido como Estado de Israel, é um país cativante localizado no coração do Oriente Médio, limitado pelo Líbano ao norte, a Síria a nordeste, a Jordânia a leste, o Egito a sudoeste e o Mar Mediterrâneo a oeste. Israel possui uma paisagem diversificada que varia de uma extensa planície costeira a terras altas no norte e regiões centrais. Ao longo de sua história, Israel foi lar sagrado para uma multiplicidade de civilizações e impérios. A terra de Canaã, que abrange o atual Israel, testemunhou o surgimento e a queda de forças poderosas como os babilônios, persas, gregos e romanos. Ao contrário de seus vizinhos que adoravam um extenso panteão de divindades, os israelitas cultuavam apenas um Deus. Enquanto monumentos grandiosos de tijolo e pedra eram erguidos por seus vizinhos, a glória de Israel residia nas palavras. A Bíblia hebraica, também conhecida como Tanakh, mudaria o mundo de uma maneira que uma estátua dourada nunca poderia. Ela inspirou mentes e almas de bilhões, agarrando e sacudindo seus corações até hoje. Conforme a tradição islâmica, a cúpula da rocha marca o local de onde o profeta Muhammad ascendeu aos céus durante a jornada noturna. A mesquita de Al-Aqsa, localizada dentro do nobre santuário, é considerada a terceira mesquita mais sagrada no Islã, seguindo a mesquita Al-Haram em Meca e a mesquita do profeta em Medina.
Esses locais sagrados em Jerusalém possuem imensa importância religiosa para muçulmanos em todo o mundo. Embora Jerusalém seja indiscutivelmente uma cidade de imensa importância religiosa e histórica para essas três fés, também tem sido um local de tensões religiosas e políticas em curso. A natureza complexa e entrelaçada do patrimônio religioso e das realidades modernas é evidente em Jerusalém. Por exemplo, os judeus têm enfrentado dificuldades em encontrar um local para a adoração, desde a destruição dos primeiros e segundos templos. A adoração em templos e sinagogas tem sido uma parte central da tradição judaica, levando à proposta de construir o terceiro templo como sucessor aos anteriores e em cumprimento da profecia. No entanto, a realização dessa proposta tem se mostrado muito mais desafiadora do que inicialmente previsto. As complexidades em torno de Jerusalém destacam o delicado equilíbrio entre crenças religiosas, significado histórico e as realidades do mundo moderno. A cidade serve como um lembrete constante de que a busca por paz, compreensão e coexistência requer uma navegação cuidadosa das dinâmicas multifacetadas em jogo. Jerusalém continua sendo um lugar onde a fé, a história e as aspirações convergem, convidando a um diálogo contínuo e esforços para encontrar um terreno comum entre diferentes perspectivas religiosas e culturais. A construção do terceiro templo é algo de extrema importância para a comunidade judaica, pois seu templo está profundamente enraizado na história, espiritualidade e nas crenças fundamentais da fé judaica. Na antiga Jerusalém, os primeiros e segundos templos eram mais do que simples maravilhas arquitetônicas. Eram o coração da adoração judaica e o local da morada divina. Conforme a tradição judaica e os escritos sagrados, os primeiros e segundos templos foram construídos em Jerusalém, no Monte do Templo. Esses templos serviam como o local central de adoração e a morada da presença de Deus na terra. No entanto, ambos foram destruídos, o primeiro pelos babilônios em 586 a.C. e o segundo pelos romanos em 70 de Cristo. Desde então, a ausência do templo tem sido um tema central na memória coletiva judaica e uma fonte de anseio para os judeus. A reconstrução do terceiro templo representa a restauração de seu centro espiritual e o restabelecimento de suas práticas religiosas antigas. É vista como um passo vital em direção à era messiânica, um tempo de paz, justiça e redenção final do povo judeu. Acredita-se que o terceiro templo seja o local onde a presença de Deus habitará, renovando novamente a conexão divina com a humanidade. No cerne da crença judaica está a ideia de que o templo abriga a Shekinah, a manifestação terrena da presença de Deus, no recinto mais interno, o Santo dos Santos. Essa conexão divina era palpável, e a reconstrução do terceiro templo é uma aspiração espiritual, um anseio por reacender a relação íntima entre Deus e o povo judeu, permitindo-lhes novamente desfrutar da presença divina. A significância do terceiro templo está profundamente enraizada na identidade espiritual e nas esperanças da comunidade judaica. O terceiro templo está intrinsecamente ligado à chegada do Messias, uma figura crucial na teologia judaica. Conforme a tradição, o Messias restaurará o templo e inaugurará uma era de paz sem precedentes. A reconstrução do templo é um passo vital para cumprir essas profecias messiânicas, representando esperança, redenção e a reunião final entre Deus e a humanidade. A Bíblia aborda as questões do Monte do Templo e da reconstrução do templo, e uma das profecias mais notáveis relacionadas ao Monte do Templo vem do livro de Ezequiel. Conforme a tradição islâmica, a cúpula da rocha marca o local de onde o profeta Muhammad ascendeu aos céus durante a jornada noturna. A mesquita de Al-Aqsa, localizada dentro do nobre santuário, é considerada a terceira mesquita mais sagrada no Islã, seguindo a mesquita Al-Haram em Meca e a mesquita do profeta em Medina. Esses locais sagrados em Jerusalém possuem imensa importância religiosa para muçulmanos em todo o mundo. Embora Jerusalém seja indiscutivelmente uma cidade de imensa importância religiosa e histórica para essas três fés, também tem sido um local de tensões religiosas e políticas em curso. A natureza complexa e entrelaçada
do patrimônio religioso e das realidades modernas é evidente em Jerusalém. Por exemplo, os judeus têm enfrentado dificuldades em encontrar um local para a adoração, desde a destruição dos primeiros e segundos templos. A adoração em templos e sinagogas tem sido uma parte central da tradição judaica, levando à proposta de construir o terceiro templo como sucessor aos anteriores e em cumprimento da profecia. No entanto, a realização dessa proposta tem se mostrado muito mais desafiadora do que inicialmente previsto. As complexidades em torno de Jerusalém destacam o delicado equilíbrio entre crenças religiosas, significado histórico e as realidades do mundo moderno. A cidade serve como um lembrete constante de que a busca por paz, compreensão e coexistência requer uma navegação cuidadosa das dinâmicas multifacetadas em jogo. Jerusalém continua sendo um lugar onde a fé, a história e as aspirações convergem, convidando a um diálogo contínuo e esforços para encontrar um terreno comum entre diferentes perspectivas religiosas e culturais. A construção do terceiro templo é algo de extrema importância para a comunidade judaica, pois seu templo está profundamente enraizado na história, espiritualidade e nas crenças fundamentais da fé judaica. Na antiga Jerusalém, os primeiros e segundos templos eram mais do que simples maravilhas arquitetônicas. Eram o coração da adoração judaica e o local da morada divina. Conforme a tradição judaica e os escritos sagrados, os primeiros e segundos templos foram construídos em Jerusalém, no Monte do Templo. Esses templos serviam como o local central de adoração e a morada da presença de Deus na terra. No entanto, ambos foram destruídos, o primeiro pelos babilônios em 586 a.C. e o segundo pelos romanos em 70 d.C. Desde então, a ausência do templo tem sido um tema central na memória coletiva judaica e uma fonte de anseio para os judeus. A reconstrução do terceiro templo representa a restauração de seu centro espiritual e o restabelecimento de suas práticas religiosas antigas. É vista como um passo vital em direção à era messiânica, um tempo de paz, justiça e redenção final do povo judeu. Acredita-se que o terceiro templo seja o local onde a presença de Deus habitará, renovando novamente a conexão divina com a humanidade. No cerne da crença judaica está a ideia de que o templo abriga a Shequina, a manifestação terrena da presença de Deus, no recinto mais interno, o Santo dos Santos. Essa conexão divina era palpável, e a reconstrução do terceiro templo é uma aspiração espiritual, um anseio por reacender a relação íntima entre Deus e o povo judeu, permitindo-lhes novamente desfrutar da presença divina. A significância do terceiro templo está profundamente enraizada na identidade espiritual e nas esperanças da comunidade judaica. O terceiro templo está intrinsecamente ligado à chegada do Messias, uma figura crucial na teologia judaica. Conforme a tradição, o Messias restaurará o templo e inaugurará uma era de paz sem precedentes. A reconstrução do templo é um passo vital para cumprir essas profecias messiânicas, representando esperança, redenção e a reunião final entre Deus e a humanidade. A Bíblia aborda as questões do Monte do Templo e da reconstrução do templo, e uma das profecias mais notáveis relacionadas ao Monte do Templo vem do livro de Ezequiel. E o Senhor diz: voltarei a Jerusalém com misericórdia, e ali a minha casa será reconstruída, e sobre Jerusalém será estendida a linha de medição. Zacarias 1:16. Em Ezequiel 40:48, o profeta visualiza uma descrição detalhada de um futuro templo e sua área circundante, incluindo dimensões, layout e vários rituais que ocorrerão neste magnífico edifício. Em Ezequiel 43:7, Deus declara: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar para as plantas dos meus pés. Aqui é onde habitarei entre os israelitas para sempre. Além disso, o Novo Testamento também aborda questões relacionadas ao Monte do Templo. Em Mateus 24:15, Jesus fala sobre a abominação que causa desolação mencionada na profecia de Daniel, apontando para eventos futuros significativos em Jerusalém.
Este verso sugere que o templo desempenhará um papel significativo nos eventos escatológicos que antecedem o retorno de Cristo. Essas profecias bíblicas relacionadas ao Monte do Templo têm cativado a imaginação dos crentes por séculos. A antecipação de sua reconstrução e restauração continua a inspirar a fé e a esperança entre aqueles que anseiam pelo cumprimento dessas promessas divinas. Além de suas dimensões espirituais, o templo tinha um valor cultural e religioso imenso, sendo o epicentro da adoração judaica, onde rituais sagrados e sacrifícios ocorriam. A reconstrução do templo representa a revitalização dessas práticas antigas, restabelecendo a observância apropriada das tradições religiosas judaicas. Com o terceiro templo, a retomada do sistema sacrificial e de outros rituais do templo permite a expressão completa da fé judaica. Além disso, o templo é um símbolo da identidade judaica, testemunhando a resistência e a resiliência do povo judeu ao longo da história. Reconstruí-lo é uma afirmação da herança, tradições e valores profundamente enraizados, fortalecendo o vínculo em essência. O terceiro templo representa muito mais do que pedras e argamassa. Ele incorpora a essência da espiritualidade judaica, a promessa de redenção e a conexão eterna entre Deus e seu povo escolhido. Quais foram os desafios que impediram a construção e quais são as medidas atualmente tomadas para completar a construção do templo? Reconstruí-lo é uma afirmação da herança, tradições e valores profundamente enraizados, fortalecendo o vínculo em essência. O terceiro templo representa muito mais do que pedras e argamassa. Ele incorpora a essência da espiritualidade judaica, a promessa de redenção e a conexão eterna entre Deus e seu povo escolhido. Quais foram os desafios que impediram a construção e quais são as medidas atualmente tomadas para completar a construção do templo? O Monte do Templo não é apenas um terreno qualquer. Abriga a mesquita de Al-Aqsa, um dos locais mais sagrados no Islã, e o icônico Domo da Rocha, um símbolo duradouro da rica herança de Jerusalém. Portanto, qualquer tentativa de construir um novo templo judaico neste solo sagrado está praticamente garantida a gerar forte oposição, não apenas do mundo muçulmano, mas também de várias partes preocupadas com a estabilidade regional. A magnitude desse desafio não pode ser exagerada. Ele abrange dimensões políticas, culturais e religiosas e está profundamente enraizado na complexa história da região. É um desafio que tem desconcertado estudiosos, diplomatas e líderes religiosos por décadas. Outro desafio formidável reside dentro da rede intricada de crenças religiosas e expectativas que cercam a construção do terceiro templo. Para muitos judeus devotos, o sonho de reconstruir o templo ocupa um lugar de máxima importância, profundamente enraizado em textos religiosos e tradições que remontam a milênios. É visto como a personificação de profecias bíblicas, um símbolo do favor divino e um meio de promover a redenção espiritual. No entanto, mesmo dentro da comunidade judaica, o consenso permanece esquivo. Alguns acreditam que a tarefa só deve ser empreendida quando o tão esperado Messias chegar, sinalizando o momento apropriado para a reconstrução. Outros defendem uma abordagem mais imediata e proativa. Esses pontos de vista divergentes destacam as complexidades de lidar com esse desafio profundo. Além do domínio das crenças religiosas, está o reino da praticidade. O Monte do Templo, além de sua significância religiosa, é um símbolo político e cultural altamente sensível. Enquanto os judeus reivindicam a terra como sua, os muçulmanos contestam veementemente essas afirmações. O Domo da Rocha, um local reverenciado no Islã, é um testemunho da conexão histórica e religiosa dos muçulmanos com o Monte do Templo. As complexidades dessa situação historicamente levaram a tensões, muitas vezes com judeus sendo proibidos de visitar o complexo por períodos prolongados. No entanto, é essencial observar que descobertas arqueológicas recentes forneceram evidências de locais de purificação ritual judaicos nas proximidades,
dando sustentação às reivindicações judaicas sobre o local. Essas descobertas desencadearam a reconstituição do Sinédrio, um tribunal judaico, marcando um esforço para reviver práticas e autoridade tradicionais. Em 2004, o Sinédrio, um conselho religioso reestabelecido, embarcou em uma missão para tomar medidas práticas em direção à reconstrução do Terceiro Templo. Essas medidas abrangem uma ampla gama de atividades. O Sinédrio envolveu-se no cultivo de fazendas e florestas, visando recriar as condições ambientais antigas, reconhecendo a importância das plantas nos rituais do templo. O cuidado meticuloso com o meio ambiente é crucial, mas também levanta debates em torno da autoridade do Sinédrio e preocupações sobre o impacto ambiental e o equilíbrio do ecossistema. A produção de uma novilha vermelha crucial para rituais de purificação apresenta um desafio significativo, uma vez que novilhas vermelhas estão extintas. No entanto, estão sendo exploradas abordagens inovadoras como métodos para criar uma novilha pura, usando a raça Red Angus como base. O rabino Chaim Richman e o reverendo Clyde Lott aplicaram conceitos de criação de animais para produzir uma novilha vermelha, aderindo meticulosamente a regras específicas de reprodução. Atualmente, 5 novilhas vermelhas estão guardadas em um local não divulgado em Israel, até atingirem a idade apropriada para serem usadas no ritual. O rabino Shlomo Amar sugere que o ritual da novilha vermelha precisa ser realizado no Monte das Oliveiras, com vista para o local onde o templo uma vez ficou. Ele antecipa que esse ritual poderia ocorrer por volta da Páscoa de 2024, desde que as novilhas atinjam a idade necessária. A segurança é mais uma camada intricada de complexidade. O Monte do Templo testemunhou inúmeros atos de violência e conflito ao longo dos anos, e qualquer projeto de construção neste local poderia requerer um aparato de segurança robusto para manter a ordem e dissuadir possíveis confrontos. A necessidade de tais medidas de segurança, embora compreensível, pode agravar ainda mais as tensões e contribuir para um sentido de instabilidade. Proteger os tesouros arqueológicos enterrados sob a superfície do Monte do Templo também representa um desafio complexo. Camadas de história se estendem por milênios, com artefatos arqueológicos e remanescentes datando de vários períodos, incluindo a era do Segundo Templo. Qualquer projeto de construção precisaria equilibrar aspirações religiosas com os imperativos da pesquisa científica, preservando e documentando esses tesouros históricos inestimáveis. O papel da comunidade internacional nessa questão não pode ser ignorado. A posição de Jerusalém, incluindo o Monte do Templo, há muito é uma questão controversa na diplomacia internacional. Numerosas resoluções e acordos, como os Acordos de Oslo, buscaram abordar a posição de Jerusalém e seus locais sagrados. Qualquer ação unilateral para construir um novo templo poderia ter implicações de longo alcance para a estabilidade regional e as relações internacionais, tornando-se um desafio que ultrapassa as fronteiras de Israel e dos envolvidos imediatos. Além da diplomacia internacional, o amplo contexto geopolítico é significativo. As relações de Israel com países vizinhos, especialmente seus vizinhos árabes, são sensíveis e delicadas. A construção do Terceiro Templo poderia ter consequências de grande alcance para essa relação, potencialmente impactando esforços de paz regional e alianças. Grupos extremistas são outro fator que não pode ser ignorado. Vários movimentos religiosos e ideológicos podem buscar explorar a construção do Terceiro Templo para suas próprias agendas, potencialmente escalando tensões e violência na região. A comunidade global deve monitorar de perto e abordar esses desafios geopolíticos complexos. Além disso, considerações éticas e morais acrescentam outra camada de complexidade à construção do Terceiro Templo. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim de nossa reflexão de hoje. A construção do Terceiro Templo em Jerusalém é um tema de profundas implicações espirituais, históricas e geopolíticas. À luz das profecias bíblicas, vemos que esses eventos não são meramente um reflexo das ambições humanas, mas um cumprimento dos planos divinos.
Conforme buscamos entender esses tempos, vamos nos manter firmes na fé e na oração, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Em meio a esses relatos, quero fazer um convite especial. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e eterno Salvador, gostaria de te encorajar a tomar essa decisão agora. Deixe a sua resposta nos comentários. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Se a sua resposta for sim, prepare-se, pois as mais de 8.000 promessas que Ele tem para você estão prestes a se cumprir em sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal Pastor Marconi Silva, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo e deixar o seu like. A sua participação é fundamental para podermos continuar compartilhando a palavra de Deus com mais pessoas. Que Deus te abençoe grandemente. Queridos irmãos e irmãs, a jornada de fé é contínua e enriquecedora. Vamos juntos, com corações abertos e mentes atentas, buscar a sabedoria e a direção de Deus para nossas vidas. Que o Senhor abençoe grandemente cada um de vocês e que possamos continuar caminhando juntos nessa jornada de fé e descoberta. Até a próxima e que a paz do Senhor esteja com todos vocês.